Olá, sejam muito bem-vindos ao Play no Agro. Eu sou Luísa Nogueira, jornalista especializada em agronegócio e vejo o que preparamos para a edição de hoje. Pesquisa desenvolvida pela UFLA aponta que o excesso de chumbo no solo pode afetar negativamente os insetos. A planta absorve aquele metal pesado que chega nos parasitoides e nos predadores, afetando significativamente a sua sobrevivência, a sua capacidade de controlar essa praga. Fazenda Centenária se destaca na produção de cafés especiais. Todo mundo que comprou lá fora, na Europa, por exemplo, todo ano busca querer comprar de novo. O nosso parceiro é muito bom, ele realmente é bem especializado nessa área de cafés especiais. Até agora não estamos tendo muito sucesso. Mas eu volto a dizer, tem que ter a nossa identidade. Especialista de mercado faz uma análise sobre o setor de grãos. Vai ter muito milho para o mercado doméstico, ao contrário que o ano passado tinha pouco. O mercado de boi gordo se mantém estável nesta época do ano. E no nosso quadro especial, você acompanha a história de produtores de café no sul de Minas Gerais, que se destacam na exportação do produto. É um novo nicho de mercado, né? São uns cafés diferentes, né? O mercado está procurando esses cafés mais encorpados, com sabor mais exótico, assim. Está tendo boa aceitação no mercado, sim. Uma fazenda centenária que vem se destacando na produção de um café especial. Nós fomos conhecer de perto o manejo realizado pelo produtor, que tem 100% das lavouras irrigadas. A produção de café especial não é privilégio de quem produz em altas altitudes ou de quem busca malabarismos do manejo. E a Fazenda Santa Maria é prova disso. Com mais de 100 anos de história, o casarão cuidado com carinho pela família foi o local onde a avó do produtor José Orlando Machado nasceu. Essa fazenda foi da minha bisavó, ela nasceu, criou, passou a infância aqui. Depois, com meu avô, comprou de volta essa fazenda para ela como um presente, como por amor mesmo, entendeu? Porque ela foi criada aqui, então ele quis devolver a fazenda para ela. E no meio dessa história linda de amor e carinho, a produção de café sempre se fez presente. O pai de José também é produtor e apaixonado pela cafeicultura, foi uma das maiores influências do filho. Meu pai mora aqui, gosta muito da cafeicultura, me passou isso, me ensinou tudo que eu sei hoje sobre café e estamos juntos, aprendendo ainda, né? Que a gente nunca para de aprender. E produzir sabores especiais em uma altitude não muito elevada se tornou uma das marcas da Fazenda Santa Maria, que tem conquistado esse feito com um manejo diferenciado. Nosso manejo aqui é uma lavoura 100% irrigada, 100% maquinada. A gente tem o terreiro normal, o terreiro suspenso e o fermentado, anaeróbico, que é o que eu gosto de fazer. O propósito do fermentado não é um fermentado muito forte, a gente busca trazer uma identidade nossa para o café fermentado. Tentar um equilíbrio, não muito forte, com bastante camadas de sabores, assim, com bastante identidade. A gente quer buscar uma identidade nossa no café. Quem vê o produtor destacando a identidade do café na xícara talvez não consiga compreender muito bem. Mas a verdade é que, produzindo a 940 metros de altitude, junto de seu pai, José Orlando, busca características importantes em todos os processos, com o intuito de deixar de lado os excessos na fermentação. O foco da família é apresentar um café fermentado com equilíbrio. Segundo ele, justamente esse equilíbrio tem tido boa resposta no mercado. Tem um excesso muito grande de fermentação no mercado, mas o nosso está sendo muito bem aceito por quê? Por causa desse equilíbrio que a gente está tentando colocar no café e a identidade própria mesmo. A gente tem uns bons parceiros, né, que trabalham com a gente, um parceiro exportador também, e estou tendo bastante resultado, altas pontuações aqui na fazenda, e cada ano que passa a gente aumenta a pontuação, isso é muito gratificante. Outro ponto importante que o produtor faz questão de destacar é que o processo de fermentação da fazenda é diferenciado em dornas. Isso, segundo ele, também tem feito diferença na forma como o café é visto no mercado internacional. A gente não gosta de deixar muito tempo, no máximo 72 horas e numa temperatura no máximo de 25 graus na saída das dornas no final. Todo mundo que comprou lá fora, na Europa, por exemplo, todo ano busca querer comprar de novo. O nosso parceiro é muito bom, ele realmente é bem especializado nessa área de cafés especiais. Até agora não estamos tendo muito sucesso. Mas eu volto a dizer, tem que ter a nossa identidade. Não adianta você só fermentar café e
e pronto. E falando em identidade, qual seria a identidade da Fazenda Santa Maria? Como explicar tanto sucesso e eficiência com técnicas simples na cafeicultura? Eu procuro uma elegância da natureza, sabe? Uma coisa assim que vem da natureza e até mesmo porque a fermentação é uma coisa natural. Meus filhos já gostam bastante de café, disso tudo, e eu acho que eu não fico sem. Café se me deixar trancado no escritório, no máximo 2 horas, depois eu tenho que estar aqui. Nossa equipe conversou com Vlamir Brandalize, que faz uma análise do setor de grãos no Brasil. A colheita do milho safrinha atingiu quase 90% em todo o Brasil. Na região de Mato Grosso já está sendo finalizada. O consultor de mercado Vlamir Brandalize ressalta as cotações interessantes em torno deste cenário. O mercado vem se mantendo com cotações interessantes, ele não caiu praticamente, nem mesmo com o final da colheita já chegando, e os mercados internacionais aí meio estáveis. Aqui dentro ele tem se mantido, né, com cotações entre R$ 86 a R$ 90 nos portos para exportação. Há um mercado muito comprador na exportação. O Brasil cresceu bem, a exportação no mês de julho fechou com mais de 4 milhões e 100 mil toneladas. As exportações brasileiras cresceram no mês de julho e fecharam com mais de 4 milhões de toneladas. De janeiro a julho foram mais de 10 milhões de toneladas e o setor caminha para o mês de agosto e setembro com mais exportações. Agora vem a exportação do milho da safrinha, né, que fechou a colheita. O Brasil está colhendo uma grande safrinha, uma expectativa de fechar perto de 90 milhões de toneladas, o ano passado foi pouco mais de 60, então tudo indica que nós vamos ter um avanço na safrinha de perto de 50%, em função de que cresceu muito a área. Nós crescemos 2 milhões de hectares na área plantada, saiu de 15 milhões e meio para 17,5 milhões de hectares, e isso ajudou aí a mostrar uma safrinha maior. Ainda dentro deste cenário, houveram problemas climáticos, como a seca em algumas regiões, além de ocorrências da cigarrinha, e isso ocasionou uma limitação de produção que poderia ser de volume maior. Mesmo com essas dificuldades, a expectativa de uma safra recorde vem se confirmando a cada dia. Nós tivemos limitação do potencial produtivo, poderia se colher bem mais, mas vamos fechar uma boa safrinha, já está praticamente fechada, né? Os números, é um número muito forte, o Brasil tendo uma grande safrinha, vamos consumir aí 35 milhões de toneladas no máximo, então vai ter muito milho para o mercado doméstico, ao contrário que o ano passado tinha pouco, então vai atender o setor do suíno, frango, ovo, leite, todo esse segmento de ração, né? Então não vai ter escassez de milho, não vai ter disparada de cotações de milho aí ao granjeiro, então nós vamos ter condições de produzir alimentos internos, que é dos derivados da ração, e também vai ter muito espaço aí para exportação, né? Nós devemos fechar aí com as 35 milhões de toneladas exportadas ou mais, e isso também vai ajudar a trazer muitas divisas, né, em dólares aí para irrigar a economia interna, para agitar aí o mercado nacional também. Veja os destaques da semana. O mercado físico do boi gordo registra unidades de frigorífico ausentes na compra de gado. As escalas de abate se mantêm confortáveis, o que deixa as expectativas estáveis para o mês de agosto na região centro-sul do país. Nós vemos os frigoríficos aí com uma boa dianteira, com uma boa frente nessas escalas de abate, e isso vai diminuindo essa necessidade na compra de gado, vai diminuindo o ímpeto de compra, e com isso os frigoríficos passam até a testar alguns preços aí, testar compras em níveis mais baixos, em função dessa posição aí que é bem tranquila, bem confortável mesmo. Outro fator que explica este afastamento são as negociações antecipadas entre indústrias e pecuaristas, que entregam os animais no primeiro ou segundo giro do confinamento. Entramos em agosto também com uma incidência muito grande de animais a termo. Animais a termo, para quem não conhece o termo, são animais que foram negociados de maneira antecipada entre indústria e pecuaristas, fazem negociações de uma maneira adiantada, e esses animais são entregues aí quando chega o primeiro e o segundo giro de confinamento. Então, os frigoríficos, principalmente os de maior porte, já desfrutam de uma posição bem mais confortável por conta dessa entrada de animais que foram firmados em contratos a termo anteriormente. Animais, inclusive, que foram negociados em patamares mais altos do que hoje está vigorando no mercado. Tem animais em São Paulo, por exemplo, que foram de termos de R$330 a R$340 por arroba. Um mercado que, mesmo num período de bom consumo, não tem reagido em termos de preços. Minas Gerais também se encontra em um estado confortável nas escalas de abate, com negociações mais lentas.
Tem um ou outro negócio acima da referência média, que hoje está girando ali a R$290 por arroba, que são animais diferenciados, que cumprem aqueles requisitos de exportação para a China, e isso vai mantendo aí, chegam a acontecer negociações pouco acima desses 290, mas na grande maioria do estado, em grande parte do estado, as negociações ainda se concentram nessa faixa de preço. Uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal de Lavras mostra que chumbo no solo pode afetar negativamente a população de insetos. Lucas Del Bianco é professor e pesquisador da UFLA. O estudo acompanhado por ele mostra como os metais pesados podem influenciar nos organismos e afetar de forma negativa o meio ambiente. Algumas concentrações de chumbo, que por sua vez são permitidas na legislação brasileira, dentro do CONAMA, das resoluções do CONAMA, a gente observou que mesmo aquelas concentrações sendo permitidas de chumbo, elas ainda assim causam um impacto muito grande nesses biocontroladores, Então, de alguma maneira, aquele solo contaminado, a planta absorve aquele metal pesado, que por sua vez passa para o herbívoro, nesse caso especificamente algumas pragas, como lagartas ou mesmo pulgões, e isso acaba que chega nos parasitoides e nos predadores, afetando significativamente a sua sobrevivência, a sua capacidade de controlar essa praga ou diferentes pragas, Esse é o grande problema que a gente observou, essa relação do chumbo e esses biocontroladores que a gente considera que sejam espécies que desempenham um papel significativo nos sistemas naturais, Não só naturais, mas nos sistemas agropecuários e assim por diante. Quando falamos de insetos, alguns de nós sentimos um pequeno incômodo, Mas os insetos têm um papel fundamental no meio ambiente, e um deles é a reprodução de plantas. Especificamente, alguns insetos, eles acabam que eles têm um papel muito significativo, Como, por exemplo, os polinizadores, que são as abelhas, e especificamente no nosso caso, esses biocontroladores, que são os parasitoides ou mesmo predadores, que de alguma forma desempenham um papel de controlar uma praga ou um herbívoro que por algum motivo tem a sua população aumentada significativamente, Então, eles fazem parte de uma rede de interações, E que eles acabam que possuem um papel, se é que a gente pode colocar dessa forma, Eles acabam que prestam um serviço que a gente chama de serviço ecossistêmico, para nossa sociedade. Para dar fundamento à tese criada durante a pesquisa da UFLA, uma cultivar de couve serviu de experimento. O objetivo foi entender os impactos que alguns poluentes têm na cadeia alimentar. Nós temos aí plantas que nós consumimos sendo cultivadas em solos contaminados, e isso não tem sido investigado, e também não tem sido investigado o efeito disso na biodiversidade, na natureza e nas relações ecológicas que acontecem no meio ambiente. Nós já conhecemos os insetos associados à cultura da couve, são insetos de fácil identificação, são insetos diversos também, Nós vamos ter, por exemplo, insetos que sugam a couve, insetos mastigadores que mastigam a folha da couve. Então, isso aumenta aí a possibilidade de estudo. Nós também utilizamos a couve devido ao fato dela ser amplamente consumida no Brasil, é um cultivo importante, então foi considerado isso também. E o terceiro motivo seria que a couve, assim como outras brassicáceas, são plantas que absorvem chumbo e outros metais do solo, isso já foi mostrado, mas em níveis normais, porque nós temos plantas que não absorvem de forma alguma metais do solo e plantas que são chamadas de hiperacumuladoras, que absorvem uma grande quantidade de metais do solo. O que a gente viu foi realmente esse impacto que existe, mesmo quando a gente está falando de níveis que teoricamente seriam baixos, de contaminação do solo, que são permitidos, mas que na realidade eles são prejudiciais. As mudas foram plantadas em 2019. A partir daí, foi observado que quando o nível de contaminação aumentava, os insetos sumiam. A gente plantou as couves, de semente, e quando elas estavam mais ou menos uns 5, 10 centímetros, a gente colocou elas no vaso
e começou o processo de cultivo propriamente dito. Então, a água era fornecido 2 ou 3 vezes por semana, nutrientes também, né, NPK, fertilizante, essas coisas, cada um para a sua fase específica de crescimento. E então o que estava diferenciando aí nesse processo de experimentação é que alguns vasos não tinham nada de chumbo, outros vasos tinham uma concentração maior permitida, porções domésticas, né, regiões domésticas, e outros tinham uma concentração um pouco menor, por exemplo, com relação a monoculturas e tudo mais. Então, a gente fez, desde vasos que não tinham contaminante até vasos que tinham um alto grau de contaminante, e conforme o tempo foi passando, isso depois de 2, 3 meses, se eu não me engano, a gente começou, então, a coletar esses insetos para a gente poder ter uma ideia de quem eram os caras que estavam lá e qual era o papel que eles estavam fazendo e se o chumbo realmente afetava eles. Segundo os pesquisadores, vale ressaltar que o chumbo é encontrado naturalmente no solo. Fertilizantes, esses inseticidas, todos que são utilizados, muitos deles possuem chumbo na sua formulação. Isso, de alguma forma, então, acaba que entra em contato e vai contaminando o solo, né? A ideia é que sempre é em baixas concentrações. Só quando você tem alguma coisa mais significativa, tipo um poluente que vazou, ou então uma área industrial que teve problemas ali, por exemplo, essas indústrias que mexem com bateria de carro, né, usa-se muito chumbo na bateria de carro, então acaba que você tem esses tipos de contaminação, né? Mas, de maneira geral, a gente também encontra eles na natureza, só que sempre em concentrações muito baixas, muito reduzidas. Atenção produtora, a FENEC, Feira Agropecuária mais esperada, está de volta e de maneira presencial e promete conectar você ao que há de melhor no agro. Entre os dias 23 e 25 de agosto, você poderá visitar os estandes de grandes empresas do agro, conhecer as novidades do segmento e fazer bons negócios. São tratores, implementos, defensivos, fertilizantes e sementes, tudo para deixar o seu dia a dia mais fácil. Dá para passar o dia todo na FENEC. Tem um espaço inovação com presença de startups do agro, palestras promovendo o conhecimento às novas tecnologias, sala de conhecimento com programação voltada a facilitar o seu trabalho. Acesse o QR Code que aparece aqui na tela e confira a programação completa. Sua presença faz a feira. Copama, soluções no agronegócio. Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil. No estado se concentra a grande e volumosa produção que ganha, além do mercado nacional, espaço internacional. E a cada dia esse setor se renova e leva para o mundo mais das características mineiras dentro da xícara. Em Andradas, os produtores de café têm investido na busca de conhecimento sobre os solos vulcânicos que predominam na região e têm proporcionado sabores diferentes. É um novo nicho de mercado, né? São uns cafés diferentes, né? O mercado está procurando esses cafés mais encorpados, com sabor mais exótico, assim. Está tendo boa aceitação no mercado, sim. Então a gente já está conseguindo agregar um pouco de valor em cima disso, né? E essa busca por mais conhecimento proporcionou uma mudança de foco na produção, agregando mais valor ao café que é colhido nos solos vulcânicos. A produtora Tamires destaca que foram necessárias mudanças no manejo e técnicas de pós-colheita que têm ajudado a acentuar o verdadeiro sabor das bebidas vindas dos solos vulcânicos. Antes era só commodity. E como a gente não se preocupava muito com a qualidade, os cafés eles eram vendidos num preço inferior. E agora, com essa preocupação com a qualidade dos grãos, a gente consegue abranger outros mercados e ter um preço melhor no nosso produto. E a
Mas a descoberta de um solo com mais nutriente e rico para as plantas proporcionou, além de novos mercados, uma nova roupagem para os produtores. A gente tem um centro de origem, né, de região vulcânica, então a gente tem uma melhor valorização do nosso café. E como tem essa diferenciação de solo, a gente também acaba agregando, né, junto à qualidade dos nossos cafés, que acabam sendo diferenciados. E falando em mais qualidade e solo diferenciado, o supervisor da Indústria e Comércio de Agricultura e Pecuária de Andradas, Bruno Pereira, explica a diferença desse solo e como ele tem impactado na qualidade dos cafés dessa região. Quando você fala uma região de solo vulcânico, você está pensando numa região mais rica em minerais. Isso faz com que a característica da produção, o terroir, né, como é conhecido, ele seja diferente e único, né? Mesmo que cada região tenha a sua peculiaridade, se você vai para a região do Cerrado, por exemplo, eles têm um terroir único deles também. Se comparar a questão do café, por exemplo, o café da região vulcânica é um café mais encorpado, é um café mais marcante, se assim podemos dizer, e isso muito graças à característica de solo que a gente tem na nossa região. Ainda segundo ele, o município tem trabalhado na fomentação desses cafés a fim de se encontrar mercados especiais para um café também especial. Tentar ajudar, trazer mecanismos para auxiliar o homem do campo, né? A gente sabe que o produtor ele tem uma indústria a céu aberto, todos os intempéries ele está sujeito. Se você está num ambiente fechado, você consegue controlar muita coisa. Agora, num ambiente aberto, como é uma lavoura, por exemplo, a gente não consegue controlar. Então é importante a gente estar sempre próximo do produtor, a gente tem estreitado esses laços, buscado entender quais são as dificuldades, quais são as dores dele, para que a gente possa fomentar da melhor maneira. Uma das questões que a administração tem trabalhado há algum tempo é a questão do concurso do café, que ajuda a trazer visibilidade para o produtor. E diante de uma nova realidade para esses cafés, um grupo de produtores se uniu para criar a ACAFEG, é a Associação dos Cafeicultores do Gabiroba. Nesse bairro rural, toda a área é dominada pelos solos vulcânicos e com manejo especial para esses cafés, uma nova história vem sendo construída. A ACAFEG foi fundada em 2007, aqui no bairro Gabirobal, no município de Andradas, devido à necessidade de um novo mercado. Estavam passando por um momento muito difícil na cafeicultura, com preços muito baixos, onde a gente precisava criar um meio de conseguir acessar um novo mercado. E esse mercado novo veio através de comércio justo, né, com a certificação de Fairtrade, que o produtor associado, né, o selo Fairtrade é um selo que só certifica associações ou cooperativas. Ele é incomum, ele não existe para pessoas individuais. Com a fundação da associação, o objetivo já foi acessar o certificado. Em 2010 a gente já conseguiu adequar as propriedades para esse certificado, já começou através de parceiros exportadores, né, já acessar o mercado externo exportando alguns cafés aqui do bairro. Por muito tempo, os produtores não tinham noção do valor dos cafés vulcânicos e a criação da associação trouxe a certeza de que esses cafés podem se valorizar cada vez mais no mercado. Entre os produtores, o otimismo é realidade e a vontade de quem há muitos anos cultiva o café é de fazê-lo ainda mais especial e grande. Desde a idade de 8 anos, eu já nasci no meio da lavoura de café. Os meus pais me levavam já para o cafezal, não para trabalhar, né? Para ir ensinando e valorizando, né, o café. Através da ACAFEG, né, graças a Deus, a gente aprendeu a trabalhar, né, em produzir um café de qualidade e em produtividade também, né? A ACAFEG nos oferece, né, cursos, né? Então a gente vai se aperfeiçoando cada vez mais. Me sinto um produtor privilegiado de chegar onde chegou. Agradeço a Deus, a família, né, a ACAFEG, né, que nos ajuda muito, né? Sou apaixonado pelo café, não saberia fazer outra coisa. E o mais importante para mim é produzir um café bom, tomar um café bom e saber que quem está adquirindo esse café também está tomando um café bom, um café de qualidade, um café de sustentabilidade, né? É o mesmo café que eu tomo, né? Quem está adquirindo esse café também, né, aqui no Brasil ou fora daqui, pode ter certeza que está tomando um café de boa qualidade, porque é cuidado com amor.
O Play no Agro fica por aqui. Todas as reportagens desta edição você encontra também nas minhas redes sociais, no @LuizaNogueiraTV, lembrando que Luiza é com S, e também no @Play no Agro. E mais informações do agronegócio no nosso portal, playnoagro.com.br. Até a semana que vem.